Olá, Job, agora sim. Muito bem-vindo, camarada. Vamos aguardar mais algumas pessoas entrarem na sala. Em seguida, o Tunico vai entrar e nós vamos dar início à conversa de hoje. Enquanto a gente aguarda as pessoas, deixa eu contextualizar um pouco o porquê destas conversas que nós estamos tendo, chamada de jornadas heróicas, nesse momento. As pessoas estão entrando, muito legal. Tudo bem, Marcelo? Estamos aguardando o Tunico entrar, o Antônio Américo, para nós darmos início à nossa live. Que bom que as pessoas estão entrando. Hoje a conversa vai ser fantástica. Bom, camaradas, vamos apresentar a ideia da conversa do dia de hoje. Meu nome é Rodrigo Mota. Eu agradeço a todos vocês que estão participando. Marcelão, por favor, não somos adversários, somos amigos, sobretudo, e você é um grande camarada. Minha esposa Cintia entrou também, que legal. Bom, camaradas, a ideia, em 2006, eu fui convidado por algumas faculdades que sabiam que eu era não só um executivo, na época eu trabalhava na Coca-Cola FEMSA, como também um esportista, praticante de judô, de jiu-jitsu e de outras modalidades, para fazer uma palestra para os alunos, falando o que, na minha opinião, Rodrigo, a prática do esporte contribuía para o meu desempenho como executivo. Pois muito bem, eu realizei aquelas palestras, primeiro foi na ESPM em São Paulo, depois foi na GV. Quando foi na GV, um amigo meu, que era presidente de uma editora, o Henrique Farinha, ele assistiu e falou: por que você não prepara um livro falando do que o esporte contribuiu para a sua formação? Eu gostei muito da ideia naquele momento, mas achei que eu precisava estar com pessoas muito preparadas para aceitar esse desafio. Foi então que eu procurei o Dr. Wagner Castropil, que é um grande atleta, foi um grande atleta olímpico, depois participou de diversos ciclos olímpicos como médico. Hoje ele é presidente do Vita Ortopedia e Fisioterapia. E o convidei por ser uma pessoa da ciência, a juntos fazermos uma pesquisa e buscarmos entender qual era a contribuição qual que era a contribuição do esporte que o esporte poderia entregar para o desempenho dos profissionais. Tunico, meu camarada, eu estou fazendo uma apresentação do contexto, mas interrompo nesse momento para dar as boas-vindas para você, para dizer que é uma honra tê-lo como camarada e como participante da conversa de hoje. Ô, camarada, eu que retribuo a gentileza, um convite seu é um convite irrecusável, né? Você é uma pessoa que eu tenho uma autoestima, eu tenho, assim, uma valorização por tudo que você fez pelo esporte, por tudo que você faz no mundo de negócio. Ah, rapaz, eu te admiro, viu? Então, quando você me convidou, eu fiquei super feliz. Falei, putz, que legal, vou estar junto com o Mota. Vambora, vambora. Puxa, Nico, muito obrigado mesmo, viu? Deixa eu terminar de contextualizar o livro, apresentá-lo rapidamente e a gente dá sequência à nossa conversa. Claro. Então, a gente entrevistou lá em 2008 125 executivos e empresários e verificamos que aqueles que praticaram esporte em algum momento da sua trajetória, e assim foi com o Tunico também, que ele praticou e pratica natação até hoje, ele vai contar depois, haviam 5 competências que eles podiam aprender no esporte e depois podiam aplicar na vida profissional com sucesso: atitude,
visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. Eram 5 competências. Bom, aí eu e o Wagner organizamos estas 5 competências, publicamos um livro e depois artigos acadêmicos por todo o Brasil, fizemos palestras, treinamento em empresas e o livro seguiu uma trajetória, prestou uma contribuição também nas empresas que eu trabalhava e no Vita, onde ele era o presidente e hoje ele continua presidente do conselho e eu também faço parte do conselho. Pois muito bem, em 2016 a gente teve uma ideia, vamos reorganizar esse material, atualizar este material e lançar um segundo volume do esportismo, que nós decidimos chamar de Jornadas Heróicas. Entrevistamos, só que em vez de fazer uma pesquisa com 125 executivos, a gente entrevistou 6 ícones da gestão, a quem vocês com certeza conhecem, o Tunico também certamente os conhece. Então entrevistamos para falar de atitude a Marília Roca, que é CEO da Rinodê, para falar de visão, o José Salib Neto, fundador da HSM, para falar de estratégia, o José Vicente Marino, que era o presidente da Avon na época, para falar de execução, José Carlos Brunoro, grande atleta, treinador e gestor depois, para falar sobre trabalho em equipe, o Flávio Canto. Então a gente teve um perfil para falar de cada competência. E aí a gente teve uma ideia, vamos pegar uma outra pessoa para falar das 5 competências. E nós entrevistamos o Jorge Paulo Lemann. Esse livro vai ser publicado pela Alta Books, já está em produção. Como nós estamos nesta pandemia, é uma loucura, todo mundo sabe, eu espero que a gente consiga lançar até o final do ano. Aí, a minha esposa desenvolveu um trabalho, a Cíntia, que foi muito bem sucedido com a Patrícia Dalpra, eu comecei a fazer um trabalho com ela há algum tempo e a Patrícia me sugeriu, vamos despertar interesse, expandir a contribuição das jornadas heróicas, além do livro. Vamos ter essas conversas ao vivo e depois gravar no canal do YouTube para que mais pessoas tenham contato com estas jornadas heróicas que você vai entrevistar. Pela ideia dela, que eu achei brilhante, nós naquele momento organizamos esta série de conversas e elas são alternadas, Tunico. A gente faz com o ícone da gestão, que também tem a experiência no esporte ou afim, e seguida de um ícone do esporte. Então a gente entrevistou, a primeira foi com o Giovanni Gávio, bicampeão olímpico, uma lenda. Depois a gente entrevistou o Manuel Machado, que já foi executivo, que já foi presidente de grandes empresas. Ontem fizemos uma conversa com o Zequinha Barbosa, campeão mundial, atleta olímpico também, né? E hoje é com o Antônio Américo Tunico, né? Eu não vou me estender para falar sobre o Tunico, porque ele vai ser advogado de causa própria. Mas eu e o Tunico, nós temos um amigo em comum, o Hugo. O Hugo foi um dos fundadores de uma das maiores consultorias de alta gestão do Brasil, a Integration. Eu fiz cursinho com o Hugo, depois fiz faculdade com ele. E, bom, aí eu fui trabalhar em empresa, segui um caminho, ele, depois de trabalhar um curto tempo em consultoria, ele decidiu abrir a Integration junto com o Carlos, com a Andréia e teve muito sucesso. Bom, no final do ano passado, o Hugo me apresentou o Tunico, eu achei o Tunico e o Hugo, algo que eu respeito muito do Hugo, eu já trabalhei com ele, como consultor executivo empresário em muitas empresas. E assim, o Hugo preza muito só indicar gente do mais alto gabarito. Todas as pessoas que o Hugo indicou, eu acabei me tornando cliente, parceiro de negócios e amigo. Quando ele me falou que eu deveria conhecer o Tunico, para mim já foi assim aquela... Eu pensei assim, eu preciso conhecer o Tunico. E logo isso se confirmou. A trajetória do Tunico, como gestor e como esportista, ele vai contar, é incrível. Hoje, na minha visão e das pessoas com quem eu convivo e compartilho do convívio com o Tunico, ele é o maior especialista de M&A, que são as fusões e aquisições do Brasil. É uma lenda na área que ele se propõe a fazer. Então, tenho muito respeito e admiração pelo trabalho do Tunico. E o que também me chamou a atenção e me aproximou do Tunico, nós temos esse convívio mais próximo, vai fazer 1 ano, mas parece que faz 10, né, Tunico? Se a gente for ver, a gente já passou, né?
foi que ele é um ser humano muito... É um ser humano. É um ser humano, assim, de muita integridade. Tudo que ele faz com intensidade. Quando eu comentei que eu co-administrava o Instituto de Esporte, o ICI, Instituto Camaradas Incansáveis, qual foi a atitude do Tunico? Foi visitar o ICI. Ele queria saber o trabalho, porque ele fazia parte de um conselho de uma empresa também do terceiro setor da saúde. E aí foi muito legal, Tunico, que eu me lembro muito bem que você me mandou o vídeo que eles fizeram para reconhecer seu trabalho pro bono, né? Um trabalho por amor ao esporte, à saúde, a contribuir para um Brasil melhor. Pois conhecendo a pessoa e o profissional que ele é uma honra, Tunico, tê-lo aqui. Uma gratidão muito grande pela sua generosidade. E pessoal, hoje a gente está aqui para falar sobre execução, como realizar bem as coisas. E o que é muito legal do Tunico, que a gente vai falar sobre execução dos M&As, das fusões e aquisições, algo que é absolutamente necessário e está na agenda do Brasil. Os números variam, segundo os dados oficiais nós estamos com 13 milhões de desempregados, números extraoficiais falam até de 18 milhões de desempregados, a taxa de juros está lá embaixo, né, Tunico? Está em 2% ao ano, ou seja, o Brasil vai sair dessa bem com o fortalecimento das empresas, onde os M&As têm um papel imprescindível e onde a área a qual o Tunico lidera e que a execução dele vai ser boa não só para o Tunico e para o time da BR que ele comanda, mas vai ser boa para o Brasil também. Então, Tunico, feito este preâmbulo do livro, da nossa relação e de você, conta para nós um pouco da sua história. Quem é o Tunico como pessoa, como esportista e como profissional? Olha, Mota, eu tenho que juntar as palavras para conseguir fazer frente às suas colocações, tá? Então, eu sou esportista, eu faço esporte desde os 5 anos de idade, sou atleta do Clube Pinheiros. Eu não consigo fazer frente a todos os atletas de nível internacionais e ser como você, que é um campeão master de judô até os dias de hoje, né? Mas para mim o esporte faz parte da minha vida de uma maneira imprescindível, né? Eu diria que a minha vida começou pelo esporte e do esporte eu fui para o meu trabalho, né? Então eu faço natação, eu treino há mais de 45 anos, né? Eu realmente fui um atleta de nível médio, eu nunca consegui pegar uma seleção brasileira para ir treinar fora. Me faltava um pouco no final, um pouco mais de tranquilidade. Eu tinha uma carga de treino grande, mas me faltava um pouco de tranquilidade emocional, que você destaca o atleta de nível médio do atleta de elite. Mas eu consegui uma coisa muito linda, que eu poderia ganhar uma medalhinha de honra ao mérito, é nunca ter parado de treinar nesse tempo inteiro, né? Eu treino 5 vezes por semana, né? Eu nado meus 3.000 metros e eu sou apaixonado pelo esporte. Eu acho que é uma válvula de escape, uma zona de aprendizado, uma zona de saber perder, ganhar é fácil, voltar a baixar, a treinar, né? Então, para mim, o esporte realmente faz parte da minha vida e eu passei essa educação para os meus filhos, né? Meu filho é um bom tenista, minha filha é uma boa tenista, não são especiais, mas tem no DNA da sua formação pessoal o esporte, né? Então, quando você me convidou para bater um papo aqui, eu fiquei radiante, porque o esporte é parte da minha vida, né? Da minha vida como ser humano. Além de fazer bem, além de dar um bem-estar, ele te dá lições de vida de forma recorrente incrível, né? É muito parecido com a sua vida profissional. Do ponto de vista profissional, conforme o camarada falou, a gente realmente atua no middle market, como o M&A. No middle market, sem dúvida, nós temos as maiores aí do país, e a gente é voltado para as empresas que têm dono, né? A gente atua com empresas que você localiza os acionistas. Pode ser uma família, pode ser um dono, ou podem ser amigos que formaram um núcleo onde existe uma relação familiar, né, entre os seus acionistas. Então, esse bloco de negócio, que fazendo já de cara, camarada, um paralelo ao mundo do esporte, é o mundo do novo no Brasil, né? Esse nosso setor de atividade no Brasil, ele é embrionário. Como é que a gente pode falar isso? Ué, se os Estados Unidos têm 16 mil operações por ano de fusão e aquisição para médias empresas, e o Brasil tem 400, quer dizer que a gente é 40 vezes menor que o mercado americano. Então, isso me chama atenção demais, né? E o que o esporte me trouxe de valor agregado para entrar no mercado tão cheio de quebras de cultura? Justamente o novo. Justamente você ter a atitude
de você entrar naquilo que a água é turva, quer dizer, aquilo que é difícil de você levantar os dados e você conseguir convencer o acionista vendedor de que vale a pena ele escutar o mercado financeiro. Vale a pena ele... Oi? Deixa eu fazer duas colocações Claro. que chamaram a atenção no que você falou. A primeira, eu quero compartilhar com você esse reconhecimento da formação esportista na formação do indivíduo. Os meus filhos mesmo, eles têm aulas, eles fazem inglês, fazem artes, mas eles também têm a sua responsabilidade esportiva também. Eu acho que faz parte não é do lazer apenas, mas é da formação. Assim como você teve, eu tive, que as crianças, que o Brasil tenha, né? O segundo ponto, Tunico, que você acabou de falar, muito importante, eu, assim, tive a minha primeira... Como executivo, eu tinha tido algumas experiências. Eu tive uma experiência mais próxima do mundo de fusões e aquisições quando eu fui sócio da Sucos do Bem, na qual a gente fez um processo meio relâmpago assim e acabamos vendendo para a Ambev em 2016. Depois disso, pela experiência histórica, mais especificamente por conta desta experiência da Dubem, eu acabei prestando, e como entrei no doutorado, eu não tinha condições de 2016 até hoje de ter outro tipo de dedicação, eu acabei prestando consultoria, assessorando algumas empresas desse middle market que você falou, onde a água é turva, né? Então fiz um trabalho muito legal na Roots to Go, na Louco, na Inova Foods, empresas que ou eram já de um fundo ou estavam buscando um investimento para continuar a sua trajetória de crescimento. Eu queria, Tunico, que você explorasse um pouco para quem está nos assistindo, quem é esse perfil de empresa, então, que busca o M&A do middle market? Eu acho que isso é muito interessante, porque a gente tem ideia que a fusão e a aquisição é aquele negócio, a XP ser adquirida pelo Itaú, né? É um mundo, né? Mas esse middle market é um middle market que todo mundo navega, né? E onde você é o mestre. Então explica isso um pouco para nós. Olha, a gente se posiciona, Rodrigo, a sua pergunta é muito boa, tá? No Brasil a gente tem 19 milhões de CNPJs, quer dizer, 19 milhões de empresas. E a gente resolveu se posicionar onde tem um grande número de empresas com um baixo volume de operações. Então, quebrando um pouquinho do nosso setor, existem os grandes deals, os grandes negócios, suas empresas que publicam balanço, suas empresas que estão projetando aí um IPO, né, fazer a sua oferta pública de ações. Então, esse tipo de empresa ela é muito organizada, ela observa demais as regras contábeis. Então, a avaliação de uma empresa dessa ela é muito fácil de ser feita. Né? Uma outra coisa é o quanto vai valer, porque quem marca preço é o mercado. Né? Então, muito acionista pergunta da empresa grande ou da empresa média. Né? Quanto vale minha empresa? O mercado vai marcar preço. Não é o advisor, não é a empresa de advising, que é a nossa, que marca preço. Ela propicia um processo concorrencial. Quando a gente entra no andar de baixo, com as empresas de médio porte, entra um outro grau de dificuldade. O acionista, no dia a dia, ele é tão focado na sobrevivência, ele é tão vencedor por estar vivo com a unidade de negócio que ele criou, que ele se preocupa com o quê? Gestão de custo, modernização do seu parque, trazer pessoas competências, problemas de sucessão. Então, os problemas são tão grandes para você conseguir liderar uma organização em qualquer lugar, no Brasil também, que ele acaba se fechando demais nas necessidades de fazer o negócio dele prosperar. Isso está muito certo. O que eu acho que falta no Brasil, que é um choque cultural, isso é pura cultura, é você fazer o empresário ouvir um pouco o mercado de fusão e aquisição, que é um bicho estranho para ele. Ele nunca ouviu falar em fusão e aquisição, onde nós nos situamos. Então não é que o cliente vai abrir um processo de concorrência para contratar, ele não sabe nem o que é isso. O que, por um lado, é muito bacana, porque é uma cultura nova, mas é um choque de realidade. Então, ele está acostumado a comprar uma máquina nova, viajar o mundo inteiro para descobrir uma tecnologia nova. Isso ele é muito rápido. Ele é muito rápido para contratar talentos para incorporar nessa equipe. Mas quando a gente fala de qual é o valor da sua empresa, isso tem uma confusão muito grande. Então, o que a gente costuma falar para o empresário, e você está nos dando a oportunidade maravilhosa de a gente criar mais um veículo de comunicação, e esse veículo de comunicação de massa é o que cria a inteligência em qualquer unidade do mundo. Então, chamar um empresário que tem o total controle do que eu te falo agora. Qual o lucro que eu distribuo na minha empresa no final do ano? Ele te fala em 3 segundos, demora menos que 3 segundos.
Ah, eu ganho R$ 10, eu distribuo 6. Ele fala na hora. Beleza. E ele é às vezes, a maioria das vezes, uma unidade de controle familiar. E eu faço a segunda pergunta. Sei, quanto vale a sua empresa? Ele falou, isso eu não sei. Eu falei, mas você não acha que ele devia saber? Né? Porque você só pode pré-julgar alguma coisa se você tem bloqueio cultural. Não tem pré-julgamento de nada nesse mundo novo. Tenha consciência de que é o novo. Ah, se eu distribuo R$ 6 e alguém te paga 20 vezes esses R$ 6, que é o que você distribui, será que não valia a pena você ouvir? Será que o voto de poder da governança ele é maior do que a realidade de um bom número? Então, a gente cutuca muito o sentido até da boa gestão ética, né, nos ambientes familiares, no ambiente de amigos, né, que se formam para montar um negócio. Você tomar uma decisão baseada em fato. Você compara quanto eu tenho versus qual é a proposta. Aí você vai ter uma decisão para tomar. Antes disso, está sendo preconceituoso. Então, esse é o nosso grande embate nesse país. Eu observo muito isso, Tunico, até tem um componente geracional, sabe? Porque eu acredito que as pessoas que na casa dos 50 ou mais, 40 talvez, tinham viés ainda mais da operação. Todavia, essa nova geração de empresários que está vindo aí, estes com quem eu trabalhei, seja como empresário também, como consultor, eles têm uma outra visão, eles entendem a necessidade do investimento, eles estão começando a se organizar, ainda que seja, como você falou, 40 vezes menor que os Estados Unidos, mas estão começando a se organizar de uma forma mais profissional e mais aberta para a captação de recursos. Tunico, conta, assim, como a gente está conversando, tem empresários assistindo, vai ficar gravado, vai ter outros empresários que vão ter acesso ao conteúdo. E como você é um executor nato, né, não seria assim, um líder do middle market se fosse diferente, como se dá o processo de M&A? A execução do processo. Na piscina, você nada os 50 metros lá no Pinheiros, né? No judô, a gente põe o kimono e né, tem que segurar no kimono, vai perder ou vai ganhar, mas vai executar. Na sua área de atuação, a execução eu acho que ela se realiza com excelência na hora que você conclui um deal, né? Que a empresa recebe o investimento. Conta então para o empresário que está tendo primeiro ou teve poucos contatos, qual que é o passo a passo de um processo de M&A? Olha, eu acho que o M&A, isso a gente fala bastante, é muito apropriado a sua provocação, tá? O M&A, ele é mais uma atividade empresarial. Então, o cara lá tem uma fábrica de copo. O cara é o rei da fabricação do copo. E ele é muito inteligente. Isso é só um exemplo para ficar bem claro, né? Então, tem uma outra indústria, que é a indústria de fusão e aquisição. Então, nós não somos nem mais espertos, nem mais inteligentes. A gente só tem um outro foco. Então, o que a gente precisa conseguir adequar é a capacidade de fazer essa empresa, desta pessoa, conseguir ser visualizada no mercado. Então, qual é o planejamento de um negócio bem feito? É planejar. Então, tudo que tem um planejamento, com movimentos conhecidos, com processos definidos, com um tempo para poder se realizar, ele vai ser uma tarefa bem feita. Né? Então, o empresário ele tem a riqueza de tocar um negócio, ele é um vencedor absoluto. Ele é tão vencedor que se ele pedir para que eu, presidente da BR Device, assuma o negócio dele, fatalmente vou ter chance de quebrar a empresa. De tão difícil é o que ele faz. Mas se eu inverter o papel e pedir para esse empresário vir tocar a minha empresa, eu acho que tem enorme chance de ele quebrar a minha empresa. Então, o que a gente tem que falar para o empresário? Temos que unir conhecimentos setoriais diferentes para, em conjunto, a gente chamar o mercado para a mesa. Então, um ciclo de projeto de fusão e aquisição, que a gente chama de ciclo de M&A, né, ele é um ciclo médio de 10 a 12 meses. Entre que etapa? Entre nós assinarmos uma carta-mandato, que é um instrumento que rege a nossa relação com o proprietário do ativo que vai ser colocado no mercado, e a gente preparar esse ativo para o mercado. Então, em geral, a gente assina uma carta-mandato, em mais ou menos 60 dias, a gente vai organizar de forma contábil o material dessa empresa, para a gente poder, mediante uma lista de potenciais compradores dentro do Brasil, compradores estratégicos, fundos de investimento dentro do Brasil, fundos de investimento fora do Brasil e estratégicos fora do Brasil. Então, esse ecossistema tem que ser acessado do jeito que eles sabem ler no documento. O documento significa contabilidade universal. Tanto faz o país, se é no Vietnã ou na Alemanha, ele tem que ler um documento e entender
quanto essa empresa está gerando de caixa, qual é o setor que ela atua, qual o tamanho do mercado que ela tem, qual o market share que ela tem, quais são as dificuldades que ela tem, quais são as fortalezas que ela tem. Então, você gera um material para que qualquer nacionalidade consiga falar, não quero, mas consciente que não quero. Ou quero participar e promova um processo concorrencial. Então, 60 dias para você preparar o material, mais 60 dias para você fazer uma apresentação desse material no mercado, receber as propostas, qualificar as melhores propostas junto com os acionistas vencedores, e aí entrar numa etapa 2 do projeto. Elegemos o vencedor, e agora este vencedor vai contratar uma auditoria e vai fazer análise profunda, auditoria tributária, fiscal e trabalhista, né, dos 5 anos da empresa, vai fazer uma análise desse material, num material que nós criamos em nuvem, né, que é o Data Room, que é um depositório de informação, para ele poder validar se aquela proposta que ele deu tem todos os fundamentos de regras de compliance contábil e legal apuradas. Então, planejar. Planejar é você conhecer o ciclo de uma fusão e aquisição, você se apoiar com o empresário num outro setor, que é o nosso de fusão e aquisição, e a gente interagindo com o empresário, entendendo as inteligências que esse empresário tem, setorial, que é enorme, a gente enriquece esse documento que mais ou menos tem umas 60 folhas. Tá? Então isso é o chamado infomemo, isso é o relatório de informações da empresa. Fazer o mercado financeiro e estratégico entender esse material, promover um processo concorrencial, receber várias propostas, eleger como vencedor qual é a melhor proposta, entrar na parte de auditoria e sair na ponta com o cheque. Então, esse é o roteiro normal de um projeto. O que a gente fala para o empresário? Deixa eu abrir um parênteses Pois que não. eu queria destacar que este processo, que por si só já é complexo, você acabou de descrever, demora até 1 ano e são várias etapas, pela minha experiência, tá? Depois você me critica. É muito importante aquele empresário, aquele executivo que está à frente, considerar a contratação de um escritório de M&A. Eu não vou entrar no mérito, mas eu te afirmo que, na minha experiência como empresário e como consultor de empresas, muitas vezes o ativo não teve condição de sustentar o seu valor quando entrou na fase de auditoria, porque talvez ali até tivesse, mas a gente não estava com aquela preparação, aquela organização dos dados, das informações e uma assessoria especialista. Então, esse tipo de trabalho que você faz, eu acho que não é só transacional, mas você está organizando uma empresa para ela dar o próximo passo, de uma forma muito profissional e que o mercado reconhece, né? Concordo 100% com as suas palavras. Porque você se apresentar é você obedecer os protocolos de quem vai ler e entender. Então, existe uma diferença de visão, existe um hiato de conhecimento entre o empresário, que é dono do ativo de médio porte, nós praticamos empresas que faturam de 50 a 400 milhões. Isso é o mundo das médias empresas. Este empresário, ele tem um hiato de conhecimento entre o que é um balanço de valuation, que é o nosso negócio, e um balanço auditado. Então, nós temos que trocar essa figura, nós temos que equalizar a capacidade do empresário, mostrar o seu ativo. E a gente vai reorganizar essa parte contábil para que ela tenha racional de suporte, porque o comprador é uma máquina de compra. Então, olha que injustiça. Camarada, quem está vendendo provavelmente está vendendo pela sua primeira vez, quem está comprando já comprou 50 vezes. É claro que um sabe mais que o outro, não é que o comprador é um gênio, ele repetiu muitas vezes esse processo, então ele aprendeu e se desenvolveu. Então o que nós somos? Nós somos um preparador aportando uma inteligência de 25 anos para o empresário que está vendendo. É normal, se você nunca fez uma operação, como é que você vai acertar na primeira? Você pode fazer 1, 2, 3, na 10ª você está um craque, mas não dá para ser craque na primeira, entendeu? Então, o que a gente costuma falar muito com o empresário é, vamos juntar conhecimento. Juntos, nós vamos fazer um ótimo ataque ao mercado, sem a menor dúvida. Eu acho, Nico, sabe o que acontece? Fazendo uma crítica da minha experiência pregressa e talvez tenha até um teor de autocrítica, né? Tem duas trilhas aí que não ajudam o empresário brasileiro. Uma delas é esse foco na operação que você mencionou. Então você está tão atento à sua operação
que você não reconhece a necessidade e a contribuição de se associar com o escritório para fazer a melhor fusão e aquisição. E a outra, Tonico, sendo bem sincero, é uma palavra um pouco dura, mas eu não encontro outra melhor, é um pouco de arrogância. O executivo, o empresário, pô, ele tem uma trajetória e as coisas deram certo, ele acha que sabe. Só que na vida, camarada Tonico, a minha experiência me diz o seguinte, no judô, inclusive, foi sempre muito bom, né? Não importa quantas lutas você ganhou, se você não treinar, se você não se alimentar bem, se você não dormir bem, se você não se alongar e der sorte, você vai entrar na luta no dia seguinte e vai perder, vai tomar um cravão, né? Isso vale para a transação também, né? Se você não se prepara, não organiza a sua empresa, não está junto de um escritório de M&A como a BR, por exemplo, a arrogância vai te dar uma surpresa que pode ser desagradável, né? Olha, é engraçado. Falando até de uma palavra, do mesmo jeito de uma outra palavra, é o medo do desconhecido, né? Então, a maioria dos empresários, eles se tornam um pouco agressivos, mas é para se autodefender. Né? Como é um processo novo, um linguajar novo, uma metodologia nova, e o cara tem sucesso na área dele, ele se incomoda de não entender o que você está falando. Né? E quando, na realidade, nós não estamos lá para medir forças, nós estamos lá para alinhar conhecimento. Eu aprendo como funciona a empresa dele, ele aprende como funciona a minha empresa. Então, é uma troca de informação que gera um ambiente estável sobre a mesa. Né? Uma fusão e aquisição para o empresário, olha que bacana isso, camarada. Se o empresário tem 3 filhos em uma empresa, ele tem 4 filhos. Porque ele passou grande parte da vida dele dentro daquela empresa. Então, o respeito que ele tem pela empresa, o carinho, a admiração, tornam muitas vezes ele um pouco bruto na mesa. Mas é desconhecimento. Então, à medida que ele vai se tornando mais compreensivo e participando das reuniões, ele vai entendendo o mercado novo e a gente vai se alinhando. Então, olha, 100% das vezes que eu fui conversar com algum empresário, a placa de não fazemos estava na testa. Era não. Né? E o que a gente aprende no esporte? Resiliência. O que a gente no esporte? Trabalho em equipe. Então, nós vamos quebrando preconceitos e mostrando para ele por que não. Porque a pior coisa que existe é você que nunca fez uma operação falar, nossa, que maravilha, tem um fundo na minha porta. Bom, gente, você está pondo o lobo dentro do galinheiro e achando que ele vai ficar bonzinho lá. Ele não está bonzinho, ele está com pele de carneiro esperando a oportunidade. Por quê? Porque você não pode fazer isso. Você não pode pôr uma pessoa para te avaliar. Isso é a mesma coisa que numa indústria, esse exemplo é fácil, Rodrigo. Pô, eu vou comprar, eu sou um cara que fabrica um molho de tomate. Então eu vou comprar tomate só de um cara, sem comparar no mercado. Não pode. Você vai comparar com vários fornecedores, quem tem bom preço, boa qualidade, bom prazo de entrega, e aí você vai fazer uma concorrência e ver quem melhor te atende. Aqui é igual. Então, não dá para trabalhar tendo sucesso sem planejar, seja qual for o movimento da sua vida. No esporte, você planeja. Eu vou fazer uma carreira esportiva, eu tenho um ciclo de tempo, né? E eu vou mudando de faixa e vou entrando numa realidade nova. Mas isso não é um esporte para um dia, isso é um planejamento de vida. Né? Uma empresa também tem um planejamento entre ter um negócio e planejar uma saída. E como tudo na vida é cíclico, nada é tão ruim que dure para sempre. O oposto também. Perfeito. Tunico, um ponto que eu queria que você explorasse assim é que você descreveu muito bem o processo transacional de uma empresa, da hora que ela decide receber o investimento, contrata o escritório de M&A, tem um processo. Aí vamos supor que a gente escolheu, seja um parceiro estratégico, que é outra indústria ou empresa do setor, seja um fundo de investimento para realizar esse aporte. Aí tem um processo, eu acho que isso é muito importante, porque não acabou, né? Você noivou, né? Usando uma metáfora, né? Ou você chegou na semifinal da competição, né? Mas conta um pouco para nós, você falou das auditorias, do trabalho do advogado, fala um pouquinho deste passo do fechamento, porque eu acho que a execução é isso, né? Tunico, eu até estava pensando, estava engasgado no bom sentido para perguntar isso para você, porque eu lembro uma luta que para mim era muito importante em 2007. Era a semifinal do Campeonato Mundial de Veteranos. E eu estava ganhando do lutador do Azerbaijão até 3 segundos. 3 segundos. É placar eletrônico, né? Não era 4 nem 2, eram 3 segundos. A luta mais ganha aparentemente, né?
E assim como muitos outros judocas que descuidaram, faltando 3, 2, 4 segundos, eu perdi aquela luta. E terminei a competição em quinto lugar. Só fui conquistar minha medalha no Mundial de Veteranos 9 anos depois. Tive que engolir essa, né? Mas foi um bom aprendizado. Então, assim, voltando ao nosso tema das fusões e aquisições, para que a gente chegue na semifinal e não tenha que esperar 9 anos para fechar o melhor negócio, como que é essa etapa da conclusão do negócio? Explica para a turma aí. Olha, é uma etapa que, de novo, é só um processo que tem que seguir um protocolo, certo? Então, a gente não vai inventar roda, mas tem que seguir direitinho as regras para essa roda rodar direitinho. Então, o que tem é o seguinte, a auditoria do lado do vendedor, onde nós fazemos esse investimento, então, nós contratamos uma auditoria do lado do vendedor. Por quê? Para preparar os ativos durante os últimos 5 anos, uma auditoria tributária, fiscal e trabalhista, para você fazer frente e criar suporte de racional. Por quê? Porque a auditoria do comprador vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, ele vai ler um material que nós subimos para a nuvem e, neste material, ele vai validar todos os 3 trechos que eu mencionei. A mesma coisa com a área jurídica. Vamos fazer um levantamento legal dos últimos 5 anos da empresa e nós vamos subir isso em nuvem, porque o advogado do comprador vai fazer a mesma coisa, né? Então, o que nós pilotamos nesse negócio é auditor conversando com auditor, advogado com advogado, nós coordenando essa mesa e coordenando o acionista vendedor e do lado de cá ou o presidente da empresa, se for uma empresa estratégica, uma empresa do mesmo setor, ou o fundo de investimento. Então, nós temos que falar com os investidores e com o vendedor. Para quê? Para deixar esse ambiente harmônico, para que os protocolos sejam seguidos, principalmente para quem está vendendo entender o ciclo de avanço do projeto. Então, é normal o camarada, num projeto de M&A, 200 mil linhas de Excel para consubstanciar o material que vai ser colocado na mão do vendedor, né? E mais do que isso, você tem que cruzar 3 gigantescos mundos. O mundo gerencial, tem que falar com o mundo contábil, que tem que falar com a conciliação bancária. Esses 3 mundos têm que se falar. Se não se falar linha a linha, vai dar problema na auditoria por parte do comprador. Então, você tem que fazer o ecossistema estar estável, com notas de suporte. Eu preciso para vender ter uma auditoria da Big Four. Não precisa. Você precisa saber se explicar com notas explicativas. Se explicar no nosso mundo vale uma fortuna. Ter racional de suporte vale uma fortuna. Então, fundamental o ativo é você fazer o mercado inteiro e te entender e o preço ser respeitado. Um monte de deals, camarada, para acabar esse tema, eles caem por quê? Porque o acionista vendedor quer pular uns etapas ou não compreende o projeto como um todo. Então, a maioria das vezes no Brasil tem uma frustração de expectativa. Por quê? Porque o comprador, ele faz uma proposta mediante um material que não foi preparado, foi um material feito de sopetão, uma coisa oportunística, não de estratégia, e, consequentemente, o resultado, muitas vezes, é que o deal não tem segmento. O que mais acontece? No Brasil, a gente conversa com o empresário, não, eu já tentei, isso não deu certo. Eu sei, mas não é o seu negócio. Você tem que planejar, não dá para fazer de impulso, né? Então, eu queria fazer uma comparação ao esporte. Eu me lembro que eu era, apesar de não ter muita altura, que eu era da época do Ricardo Prado. Você lembra? Ele foi um ícone na natação, vice-campeão olímpico. Ele foi um ícone, né? E eu não tinha o nível dele, eu estava no meu mundo, mas eu era nadador de 100 livre. E 100 livre é uma prova de alta velocidade, que você tem que ter realmente muita força. É uma prova de muita explosão. Você não pode ter um erro. E um dos grandes erros numa prova de 100 livre é o óculos de natação. Você tem que ensaiar muito mergulho na água, porque o mergulho tem que te dar uma projeção grande, pouco atrito, e fazer você sair lá na frente. E qualquer desvio nesse óculos, nessa hora, numa prova de 100 metros, em piscina de 50, vai te atrapalhar. Eu estava numa final de brasileiro, né, eram os 8 melhores na minha categoria, e claro que eu treinei 5.000 vezes o raio do pulo na piscina para não cair o óculos. O que o óculos aconteceu? Caiu. Fiquei nervoso, na hora de entrar com a cabeça na água, eu levantei um pouquinho, um óculos ficou aqui e outro ficou aqui, né? Quer dizer, nadei os 100 metros, assim, ó, sem nem conseguir enxergar os meus adversários. Claro, eu poderia ficar entre os 3, fiquei em 7, né? Nem por isso eu parei de nadar. Mas que eu me lembro depois que eu pus o óculos quando acabou a prova, eu lembro que eu chorei, enchei o óculos de lágrimas. Isso eu lembro.
Não, legal, Tonico. Muito bom esse seu exemplo, porque são estas metáforas que trata da teoria do esportismo. Não é que você vai aprender, mas você pode aprender. Se você pratica o esporte e você reflete sobre o seu aprendizado, mais para frente, quando você for trabalhar, você pode resgatar este aprendizado e ter um trabalho melhor. Se você pega os Estados Unidos, por exemplo, essa cultura ela está mais até institucionalizada, porque o esporte está presente na escola, está presente na universidade. Aqui no Brasil tem as academias, tem os clubes, mas não tem a mesma estrutura, né? Então o Dr. Wagner e eu, essa é a nossa aspiração, é expandir esse conhecimento, essa cultura para um universo maior de pessoas que podem até não ter uma prática esportiva de 10 anos, por exemplo, mas praticaram um pouco, entendem o que a gente está falando. E aí vão começar no seu trabalho a ter um desempenho, um rendimento melhor, tendo atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe, que são as 5 competências da teoria do esportismo. Essa do Oclinho certamente é mais um exemplo da execução, né? Como fazer e como não fazer, né? Tunico, me conta um pouco, eu tenho 2 perguntas. A primeira é como que, vamos pensar que tem um empresário aqui que está nos ouvindo, ou que vai nos ouvir. O que ele deve estar atento, o que ele deve abrir o olho para buscar aproveitar esse momento da economia, buscar se aproximar do M&A Advisor para receber um investimento? Quais, assim, são as características do negócio que devem servir de fatores motivadores para ele dar um próximo passo no empreendimento? Tá, essa é a primeira pergunta. Olha, curiosidade. O empresário é um bicho curioso por excelência, né? Porque ele é muito curioso, ele é muito astuto, ele é muito cheio de querer descobrir mecanismos novos para melhorar sua eficiência. Que ele seja curioso para ouvir o novo. Ouvir o novo não é você se sentir agredido, mas pelo contrário, você dá o efeito esponja. E não é a idade que determina o nosso nível de curiosidade, mas a curiosidade é um bichinho que é intrínseco. Todo empresário é curioso para chuchu. Continue sendo curioso com um projeto completamente novo. Escute o novo. Depois de você escutar o novo, você vai se planejar. Depois de você planejar, você vai ter o seu grande momento de deitar à noite, como numa véspera de campeonato, e você vai falar para você mesmo, caramba, o que eu faço? Mas você tem o poder da escolha. O poder da escolha é um prêmio para o empresário. Eu tenho a minha empresa aqui, eu consigo aqui, por exemplo, ter uma oferta minoritária, igualitária, né? O fundo ou o comprador pode comprar um pedacinho pequeno, um pedaço médio, ou comprar a integralidade das ações. Mas você só vai poder tomar essa decisão sem nenhum preconceito ouvindo o mercado. Então, o que a gente tenta despertar para o empresário, nós temos um canal na rede UpTV de televisão, eu sou o diretor do programa de fusão e aquisição, nós fazemos webinar, nós fazemos live, como essa que você está proporcionando aqui para a gente, nós fazemos palestras que no meio da pandemia não podem, nós temos um jornal semanal que se chama BR News Express, nós temos um jornal mensal, né, que a gente manda para os nossos clientes, e qualquer ouvinte que quiser receber esse empresário, esse material é só nos acionar. Quais são as operações que estão acontecendo? Quem está comprando quem? Quem vendeu o quê? Isso no Brasil, na Europa e no mundo. O nosso campeão mundial Zequinha Barbosa aqui falando que esse óculos que caiu te ajudou a aguentar a pressão na execução agora como gestor das fusões e aquisições. Sensacional, hein? Muito verdade, porque veja, é tomando pancada que a gente aprende a ser hominho, né? É você perdendo que você vai ver os erros que você fez e corrigir. Como a gente aprende com nossos erros? Não tem outro jeito, não tem manual de procedimento para você dar certo com o empresário. Tem erros e acertos, né? A nossa capacidade de sobreviver é errando e aprendendo a errar igual. Você vai errar um outro passo, mas não vai errar o mesmo passo de novo, não. Né? Então, nós temos que saber nos avaliar para não errar de novo mesmo, né? Muito boa colocação do Zequinha, muito oportuna. Tunico, conta um negócio também. Nós estamos nos aproximando do final. Eu falei que eu tinha 2, fiz uma, agora vou fazer a segunda, mas eu vou ter uma terceira, né, ainda. Me conta para nós, como eu falei no início, né, depende da base de dados, a gente tem um número de 13 até 18 milhões de desempregados. Mas o Brasil está ali, né?
tá com manche, a gente está remetendo e a gente vai sair dessa e vamos sair dessa muito bem. E mais do que nunca, para quem investe ou para quem trabalha, está vendo assim, a contribuição do M&A pode ter nesse mundo, né? Eu queria que você nos dissesse assim, né, a sua visão como especialista, como um mestre da área mesmo, né? Como é que você está vendo essa situação do Brasil? Qual que é a sua contribuição e da sua atividade para a retomada da empresa, das empresas e do Brasil? Olha, a pandemia, ela traz uma coisa incrível para o Brasil, fora essa tragédia das mortes humanas, isso é uma coisa, uma catástrofe e é mundial, mas ela trouxe para o Brasil uma coisa maravilhosa, significa a queda da taxa de juros. Né? Nós paramos usando, parafraseando o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, que é brilhante, acabaram-se os rentistas. Então, hoje, você tem, se você põe uma aplicação sua na poupança, você tem juros negativos. Né? Uma inflação de 3 com uma correção de 2 é -1. Então, por que, que a Bolsa de Valores está crescendo tanto aqui se o investimento estrangeiro está saindo? Por uma razão simples. Né? Hoje você tem milhões de pessoas procurando melhorar a qualidade da rentabilidade da sua carteira. Então, no nosso setor, eu queria até fazer um breve preâmbulo, é o seguinte, a pandemia ela faz uma devastação numa série de setores. Mas a bola de dinheiro, ela diminuiu, mas ela continua rodando. A pessoa não viaja para ficar em hotel, a pessoa não pega avião, a pessoa quase não vai em restaurante, graças a Deus os restaurantes estão voltando, mas essas pessoas gastam em alguma coisa. Elas aumentam a sua qualidade de material de alimento, com uma qualidade um pouco melhor, tomam um pouquinho mais de vinho, tomam polivitamínicos. Então, você teve um pouco uma mudança dos hábitos das pessoas que essa pandemia está trazendo, que é melhorar a sua qualidade de vida. Né? E, veja, muitas vezes começar a absorver uma nova cultura, que é o e-commerce. Hoje, Rodrigo, a minha mãe, que tem 76 anos, é uma jovem senhora, ela compra ao seu supermercado pelo e-commerce. Então, o mundo digitalizou. Então, assim, nós mudamos e mudamos para sempre, não vai mais voltar. Tem uma coisa que facilitou. Dá para comprar teclando as coisinhas no computador, qualquer coisa. Então, nós tivemos uma aceleração gigante da entrada do mundo digital na vida das pessoas. E tem muitos setores que eu queria falar que a pandemia destroçou, mas tem muitos que a pandemia fortifica. Alimento, material de construção. Olha por que material de construção. A pessoa está trabalhando no home office, ela vê um furinho na parede, ela vê uma porta que faz um rangido, uma janela meia torta. Então, milhões de pessoas vão fazer pequenas reformas. Um parênteses, as empresas com as quais eu trabalho hoje, que são da área da saúde, uma delas é o próprio Vita, o qual eu faço parte do conselho, e também a Longevidade Saudável, a qual eu presto consultoria, que são empresas da saúde. Eu tenho observado que, mais do que nunca, nós precisamos estar saudáveis para ter um trabalho, ser produtivo e superar isso, né? O indivíduo e as famílias, né? Então, é outro setor que a pandemia veio a reforçar, né? Saúde, alimentação, material de construção, logística, home office, soluções de nuvem, né? A tecnologia de informação. Esses setores nunca cresceram tanto quanto o atual. Então, às vezes, a pessoa não vai no hotel, mas ela come alimentos de uma qualidade melhor. Né? Ela não vai viajar, mas ela se dá alguns luxos que ela não permitiu. Então, a bola de dinheiro diminuiu porque a gente realmente tem um número de desempregados grandes. Em contrapartida, a pessoa que tinha que pegar condução para ir trabalhar, nós temos hoje uma base de home office no Brasil que ela veio para ficar. Não é temporário. Né? Fazendo paralelo, a minha irmã mora nos Estados Unidos há 25 anos, ela nunca foi na empresa, ela trabalha há 25 anos em casa. Então, esta cultura que trabalhar em casa não funciona, funciona. É uma questão de você implementando regras e governanças de controle, mas veio para ficar. A pessoa que está em casa, ela não pega ônibus, ela não perde tempo na condução. Né? A receita do transporte coletivo aqui no estado de São Paulo, ela caiu 40%. A pessoa deixa de gastar lá, ela vai lá e compra um remédio que ela não comprava, outro setor que está explodindo, setor de farmácia, supermercadista. Né? Então, a pessoa melhora outras coisas porque ela está abrindo mão de outras coisas. Então, este ano nós vamos ter uma quantidade de IPOs enorme no Brasil, porque com a taxa de juros você motiva os empresários a abrir o capital porque as pessoas querem comprar ações para diversificar o seu portfólio, porque a taxa de juros está baixa demais.
Então, este ano, nós devemos ter um crescimento aí de quase 200% em plena pandemia, independente, repetindo, da tragédia da situação. Por quê? Porque as pessoas querem coisas alternativas. Fundos de investimento são veículos alternativos que geram riqueza para o país, porque eles geram produção, geram emprego. Tonico, eu acho isso muito importante, eu reconheço isso dentro das minhas pequenas aplicações, eu olho sempre com muito apreço e também como conselheiro, como consultor, eu busco ter essa contribuição na retomada da economia, né, em diferentes aspectos desta forma. Tunico, deixa eu te falar, a ideia é com esta série de conversas é a gente tê-las, ter uma interação boa. Eu vi um público muito qualificado do esporte, da gestão, mas não termina aqui. Eu vou subir no canal do YouTube, eu tenho lá o canal do YouTube e o vídeo fica salvo. Então, todos aqueles que tiverem interesse em conhecer o material, em conhecer, no nosso caso, a execução com excelência de um processo de M&A, seja um empresário, seja um executivo, vai ficar com ele, com esse material lá. Nós vamos seguir com estas conversas nas próximas semanas, vamos alternar sempre um ícone da gestão, que é ou foi esportista, como você. Logo depois vamos ter um ícone do esporte, que em algum momento está fazendo uma transição, já fez uma transição para gestão também, como nós fizemos com o Zequinha, como nós fizemos com o Giovanni. Então, assim, a gente segue até, eu espero, com isso se regularizando, a gente consiga lançar o livro, Dr. Wagner Castropil, Wagner Hilário também e eu, até o final do ano, Jornadas Heróicas, onde a gente fala das 5 competências da teoria do esportismo: atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe, retratando-as através do perfil daqueles empresários que eu falei para você: Marília Roca, José Vicente Marino, José Salib Neto, José Carlos Brunoro, Flávio Canto e Jorge Paulo Lema. Então vai ser um público muito qualificado, o qual esta nossa conversa só qualifica ainda mais pelo seu conhecimento absurdo num setor tão importante quanto o Brasil. Para aqueles que estão nos assistindo ou vierem a nos assistir, por favor, não deixem de acessar, se inscrever no canal para conhecer todo o conteúdo dessa conversa maravilhosa com o Tunico. Tunico, queria pedir também para você fazer o fechamento e deixar os seus dados para contato, porque, como diz uma professora, uma ícone que eu tenho, Luísa Capelas, né? Vou parafrasear de forma livre, né? Acontecimentos acontecem. Então, a gente está aqui conversando, você está me inspirando, pode ser que inspire e ajude mais alguém, né? Então, por favor, faça o fechamento, deixe os seus contatos e a gente encerra essa nossa conversa do dia de hoje. Olha, eu queria fazer o fechamento te agradecendo, né? Agradecendo de um esportista de alto rendimento para um esportista de medalhinha honra ao mérito, que sou eu, né? Mas o amor que a gente tem ao esporte é muito grande, né? E esse é um presente que a gente ganhou e eu acho que é um legado que faz parte da educação que eu passo para andar de baixo. Eu acho que é a mesma coisa que você faz. Acho que é um presente que a gente tem da vida, né? Do ponto de vista de negócio, como é importante ter um instrumento como esse, que é divulgação de massa. Estou repetindo porque é assim que funciona, né? Nosso programa na Rede AppTV, nós fazemos esse mesmo agradecimento. Quanto mais vezes a gente tiver a chance de poder ter um programa tão bacana, tão bem feito como esse seu, mais chance a gente tem de divulgar e a gente mudar um pouco um problema de cultura, né? Nós estamos num setor onde existe paradigma cultural. O empresário não conhece, às vezes ele tem uma postura que se assemelha a um pouco de arrogância, mas é só um pouco agressividade defensiva, né? Então, para nós é uma maravilha, eu estou sempre à sua disposição, adoro falar de esporte, adoro falar de desafio, né? E ser empreendedor no Brasil é você entender o desafio como desafio do esporte. É um tremendo de um trabalho gigantesco de equipe, uma visão de médio e longo prazo, você vai colher os frutos. Foco, muito foco no que você está fazendo. Então, agradeço demais aí a oportunidade e quero participar quantas vezes forem necessário, para mim vai ser uma honra. Muito obrigado, Tonico. Inclusive o Carlos, lá da Longevidade Saudável, está nos acompanhando, já conversamos com ele, né, sobre outros temas também, pessoa muito atenciosa. Fantástico esse seu feedback, agradeço muito. Fica gravada a conversa no canal. Agradeço muito a todos que participaram e que vão assistir no futuro
a nossa conversa. Agradeço a minha esposa Cíntia por ter me apresentado a Patrícia Dalpra, que é uma profissional fantástica também, por ter construído esta ideia. E, Tunico, encerrando, qual que é o seu contato? Porque acontecimentos acontecem. Manda um e-mail aí. Vamos lá, vamos Claro, fechar isso com chave de ouro. claro, a nossa empresa, o site é www.bradvice.com.br. Né? Então, no nosso site, meu nome é Antônio, mas eu sou conhecido como Tunico. Então, pode olhar lá no site, tem bastante material, bastante conteúdo, ele é bem didático, ele é bem voltado para o público que nunca fez entender. Né? Eu acho que o difícil é a gente se expressar fácil. E como é fácil a gente complicar. Né? Eu queria acabar essa nossa conversa com essa pequena paródia. Né? Fantástico, Tunico. Boa noite para você, muito obrigado. Até logo a todos, um grande abraço e parabéns, Tunico, mais uma vez por essa conversa maravilhosa. Obrigado, camarada. Falta 10, cara. Abração. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, gente. Abraço.